Meu, você tinha falado então, né, quando você vê que Chardin, a relação com Prigogine, então, para o pessoal entender, quando o Prigogine ganha o Nobel, e a grande contribuição dele, quando ele entende os sistemas complexos e divide em sistemas fechados e sistemas abertos, não é isso? O que é a diferença para quem está nos ouvindo entender e qual foi a grande revolução que ele criou? Olha, uma grande revolução que é falado e pouco compreendido, antes disso, é o seguinte, a nossa cultura é muito dualista e pensa por oposição. Sim. Se você aceita o mecanicismo, você não aceita a complexidade. Perfeito. Se aceita a complexidade, não aceita o mecanicismo. Isso é falso. Sim. Os fenômenos simples são mecânicos. São mecânicos, sim. Os fenômenos térmicos são complexos. Perfeito. Tem um aspecto mecânico, Sim. enquanto energia produzindo trabalho, Perfeito. e uma diferença grande de É biologia. mais ou menos o seguinte, Milton, para eu construir uma ponte, eu tenho que continuar usando as leis de Newton. É, Quando eu for para o espaço, eu tenho que ter uma outra física para compreender a viagem completamente. interestelar. Não é isso? Ainda pode ser uma parte mecânica, Isso, sim. O Newton continua lá, né? No foguete, né? mas deixa eu te falar. Eu dando aula para o pessoal da Fiat, dando um exemplo bem prático, eu dizia o seguinte: um engenheiro de fábrica tem que ser obrigatoriamente mecanicista. Perfeito. Se ele fosse a teoria da complexidade, ia provocar uma desordem. Perfeito. Mas se ele, por ser um grande construtor de automóvel, for trabalhar no departamento de marketing, ele tem que esquecer o mecanicismo. Perfeito. Ele tem que ser da teoria da complexidade. O que é o simples, o que é o complexo? Perfeito. O simples, normalmente, o número de variáveis que entram no fenômeno é muito pequeno. E por ser pequeno, você pode dizer A causa B, B causa C. Você pode explicar linearmente a natureza, os fenômenos da natureza. Vem o Prigogine e fala: olha, esse raciocínio é absolutamente correto, Descartes está absolutamente certo, Newton está absolutamente certo para fenômenos simples. Sim. Esse raciocínio não tem nada a ver com os fenômenos complexos. Os fenômenos complexos, primeiro que caracteriza a complexidade, são o número muito grande de variáveis intervenientes. Perfeito. Razão depois, eu vou falar muito, por que eu coloquei o homem como um ser complexo? E termodinâmico. E termodinâmico. Daqui a pouco vocês vão entender. Não há nada mais complexo que o fenômeno humano. Sim. Você tem fenômenos químicos, você tem fenômenos térmicos, você tem fenômenos elétricos, você tem fenômenos de toda ordem, fenômenos sociais, fenômenos psíquicos que se estruturam, tudo. Então, eu pessoalmente acho que a estrutura mais complexa que nós conhecemos do universo chama pessoa humana. Perfeito. A pessoa humana é composto da mesma matéria, os mesmos elementos da natureza. Ora, se nós somos os mesmos elementos da natureza, Sim. o nosso corpo não pode contrariar a dinâmica da natureza. Perfeito. Se todos os corpos... Ou seja, nós somos submetidos, por exemplo, à lei da gravidade. Totalmente. Um exemplo. Totalmente. Né? Levanta aqui e fica na ponta do pé. Se você não for um bailarino, você cai. Isso. Na hora. A lei da gravidade e é imutável. Isso. Se eu pegar esse livro aqui e soltá-lo uma vez, duas vezes, Vai 10 mil cair vezes, todas 100 as mil vezes, ele vai cair. Exatamente. É linear. E aí, se eu conheço o passado, Sim. eu conheço o futuro, eu prevejo o futuro. Perfeito. E aí a psicanálise pega isso. Se eu conhecer bem a infância da pessoa, eu vou saber como mudar essa pessoa. Perfeito. Para mim, isso é furado. Exatamente, é muito importante isso que o Milton está falando, porque muitas vezes a gente acha que a psicologia, por exemplo, por olhar a subjetividade, muitas vezes o indivíduo se acha menos cartesiano do que, por exemplo, um cientista. E não, ele é tão cartesiano quanto. Né? Ele tem um determinismo também, ou seja, da mesma maneira. Né? O Freud fala muito claramente o determinismo psíquico, Isso, o determinismo do inconsciente. exatamente. Então é o seguinte, eu questionava isso, mas não tinha... Eu sempre fui muito crítico à psicologia. Se é uma coisa que eu sempre fui muito Mas crítico. você não tinha um modelo para poder questionar, Não. Você oferecer outra coisa no lugar da sua crítica. Eu criticava muito o pensamento cartesiano Usando psicológico. e ficava uma crítica vazia. Você não tinha nada no lugar. E o que você coloca no lugar? Nada. Não sei. Até conhecer Prigogine. Aí
para mim foi um espanto. E aí o que você falou, e aí como Prigodini explica que os sistemas complexos se comportam diferente, e o que a gente chamaria de complexo? Como você diz, o fenômeno humano é um exemplo. O fenômeno humano, ele é composto de centenas de milhões de variáveis. Perfeito. Variáveis químicas, variáveis, por exemplo, o ar que nós respiramos aqui, se for contaminado, se for um ar puro, se for um ar aquilo, um ar, tudo tem influência no meu psiquismo. Perfeito. Então, se eu não tomar sol, eu vou acabar tendo problema fisiológico, eu preciso do calor. Isso. Se você olhar, não há vida sem água e sem calor. O oxigênio, o hidrogênio e o térmico, Sim. é tanto que o Prigogine fala uma frase, eu às vezes leio uma frase e fico matutando até entender. Ele fala o seguinte: a vida só é possível em um universo longe do equilíbrio. Nós, psicólogos cartesianos, eu já fui, então eu posso falar nós antigamente, é o seguinte: você tem que equilibrar a emoção com o raciocínio. Então, emoção tem que ser equilibrada com o raciocínio. Primeiro erro. E o afeto entra onde? Sim. Entre o conhecimento e a emoção, você tem o polo afetivo. Isso não se considera no cartesianismo. Sim. Então, é o seguinte, na minha maneira de ver, é o seguinte: você tem a emoção, tem o sentimento, tem a afetividade e vai ter a razão. E como você explica a diferença para quem está nos ouvindo? Então, são duas coisas diferentes. Sim, eu digo, mas da emoção para o sentimento da afetividade, especialmente. Esse miolo. Pois não. A emoção é um mecanismo fisiológico, reflexo, Isso. bioquímico. Perfeito. Então minha mão, meu coração disparou, minha mão suou frio, eu sinto um aperto na boca do estômago. Perfeitamente. Medo, ansiedade. Perfeitamente. Uhum. O animal tem as mesmas emoções que nós temos, mas ele não sente emoção. Isso. Você não fala para uma criança assim, a criança não fala para você assim: pai, eu estou muito alegre. Ela não fala. Ela assim, ela chega fazendo um esporro, mostrando alegria. Isso é ela sentindo aquela emoção que ela não tem nenhum nome para ela. Que ela não tem nenhum nome. Daí a pouco ela sente que aquilo é alegria. Isso. Ela dá um nome Um nome. à sua Aquele emoção. estado. Mais adiantado, depois que ela Isso. aprende a falar, evidentemente. Então é o seguinte: não há. Você não tem raciocínio sem ter emoção. Perfeito. A diferença que eu acho que nós, psicólogos, fazemos muito mal feito, Sim. o que é emoção e o que é o afeto. Isso, Milton, exatamente. A emoção... Eu entendi, o sentimento é a consciência do estado emocional. E o afeto... O afeto é o investimento emocional na figura do outro. Muito bonito. Não existe afeto sem emoção. Existe emoção Sem afeto. sem afeto. Mas existe afeto Não sem emoção. existe afeto sem emoção. Então, eu sempre trabalhei assim: você tem a emoção, tem um afeto com a figura materna, e a partir daí você vai entrar na linguagem, vai entrar no eu, vai entrar na consciência. E se não tiver a relação amorosa, Sim. você não tem nada. Eu acho muito importante isso que o Milton está falando, que o Milton, ele usa isso, né? O Milton é consultor, trabalhou durante décadas, né, Milton, em grandes empresas, e ele era capaz de gerar, isso nós estamos falando teoricamente, ele criava isso em ambientes. Eu presenciei isso várias vezes em grupos, você fazia exatamente isso, não era, Milton? Você gerava emoção. Exatamente. Eu achava o seguinte: em duas dimensões. Sim. O que une a equipe é a afetividade. Sim. Sem emoção não há afetividade. Perfeito. E o que resolve o conflito é trabalhar as emoções. Sim. Então, alguns empresários tinham um verdadeiro medo do meu trabalho, Sim. porque eu trabalhava com emoções muito fortes. Perfeito. E interessante que vários psicólogos de empresa falavam: meu, isso aqui não é clínica não, isso aqui é uma empresa. Sim. E eu falava: mas aqui é gente. Gente na empresa é a mesma pessoa da família, é a mesma pessoa da rua, é a mesma pessoa da religião, numa dimensão diferente, mas é a mesma. Sim. Então, eu falo assim: eu sou, de dia eu sou só razão. Sim. A minha neurose eu levo para o consultório do médico. Não leva para a empresa. Não levo para a empresa. Eu moro em ingenuidade. Eu não levo preocupações de casa para a empresa. Você põe aonde? Sim. Sim. Você põe aonde? Sim.
Uma vez um cara ficou discutindo que não podia. Eu falei, você põe aonde a emoção? Ele ficou muito bravo. Alguém falou, olha, enfia naquele lugar. Então, voltando aqui, Sim. nós cartesianamente dividimos a emoção, a memória, Isso. a razão, a afetividade. São esses caninhos diferentes. Colocando já a emoção com algo inferior. Inferior. Né, Negativo. Negativo, tem que ser dominado, controlado. Então, quando vem o Prigogine, falando que todos os mecanismos do universo Sim. despendem uma certa energia, Isso. a expressão que ele usa, tem que ter energia para tudo. Ora, eu pessoalmente considero a emoção a energia vital. E esse é o grande insight que o Milton teve, né? Exatamente de como a teoria da complexidade daria uma nova explicação para a psicologia, porque a maneira que a teoria da complexidade entende energia tem a ver com sistemas complexos como nós, né? Não uma visão, por exemplo, freudiana, que era uma visão mecanicista da psique humana. Porque o mecanicismo coloca a energia Isso. como produzindo trabalho. Sim, isso mesmo. Você vai medir mecanicamente, você vai gastar um X energética, a primeira lei, você vai gastar para provocar um movimento. Isso. A energia, na visão clássica, ela não provoca transformação. Sim. Na visão que eu defendo, porque o que eu faço de original é que a minha crítica furada, vazia, Sim. furada não, vazia, Do cartesianismo. do cartesianismo, foi ter colocado as ideias do Prigogine. Sim. O mesmo que Freud, não vou ter a pretensão de ser um Freud, Sim. muito longe disso, centenas de quilômetros longe disso, Sim. mas o que o Freud fez foi pegar a ciência da época, As ideias newtonianas, por exemplo. newtoniana e cartesiana, Cartesiana. era a ciência da época. Isso. E era muito avançado. Sim, sim. Só uma inteligência brilhante feita por Isso, Freud sim. faria isso. Perfeito. Eu, modestamente, o que eu tenho feito é a mesma coisa, é pegar as ideias do Prigogine Sim, e aplicá-las à psicologia. sim, Mudar o conceito de ambiente, sim. mudar o conceito de energia, trabalhar com o conceito de informação, trabalhar com evolução, Isso. trabalhar com complexificação, que são conceitos como o fenômeno simples não se transforma, Isso. ele é sempre o mesmo, Que não é o caso do ser humano. que não é o caso. Eu digo, Então nós temos que ter, na verdade, uma nova biologia, uma nova física para explicar o ser humano, né? E o que surgiu durante o século XX, que você falou, essa nova biologia, essa nova física, né? Química, né? Prigodiniana, que Prigodine é um pioneiro a disso. origem ele é um físico, É um físico, né? é um Um químico. químico. O prêmio Nobel foi de... Estrutura dissipativas é Sim. química. Que inclusive o Capra escreve no Teia da Vida, né? Para a gente ter essa conversa, eu lembro que eu resgatei meus livros, né? No Teia da Vida o Capra tem uns 1 ou 2 capítulos dedicados a Prigodine, né? Tem. Ele- O Capra, no meu entender, Sim, é um grande divulgador. isso, O Capra está para a ciência moderna, sim, é o que o Edgar Morin sim, está para a complexidade. perfeito. Edgar Morin é o cara que é tido como o pai Da da complexidade. Não é. Não é, Ele é um grande divulgador, um grande pensador, sim, ele é um Sim. excelente, mas não é o criador. sim. Ele é um divulgador. Inclusive o Milton me contou que Morin e Prigodine eram, né, Tinha uma certa relação de amizade. Tinha Ô Milton, essa história, para eles entenderem, de quando um sistema fechado, que é simples, né, não é isso? É. Para eles entenderem, um sistema simples, né? Eu já vi uma metáfora, você me corrige se é isso mesmo. Então, estrutura simples, por exemplo, é o seu carro que você deixa ali, se você deixar ele na rua, não cuidar dele, ele estraga e vai acabar daqui a 50 anos. Estruturas complexas tem uma troca de energia, né? Eles entram em desequilíbrio contínuo com o sistema à sua volta, sistemas abertos. É, por exemplo, a sociedade, né? Então, a sociedade vai se tornando cada dia mais complexas. Você acha que isso é uma boa analogia para entender a diferença do sistema fechado com o sistema aberto? O sistema aberto Aham. está sempre, necessariamente, trocando energia, trocando informação, Isso. trocando coisas com o ambiente. Isso. Aí O ele sistema- se desequilibra e se reorganiza em outro nível de complexidade. Em outro nível. Voltando, o sistema fechado é como uma caixa. Tá, Ele funciona consigo mesmo. consigo mesmo.
E aquele quanto de energia vai acabando, vamos dizer assim, né? Se não for alimentado, se não for alimentado, vai acabar. O sistema aberto, isso. ele está trocando energia. Só que energia na visão moderna, Sim. na visão, sobretudo, da termodinâmica, não é aquilo que provoca o movimento. Sim. É aquilo que provoca transformação. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu defendo uma tese, eu teoricamente, intuitivamente, eu sempre vi os médicos com a preocupação de... Era muito fácil constatar que muitos processos de câncer, muitos tumores, Isso. vinham acompanhados de problemas de desequilíbrio emocional. Perfeito. Que era o termo clássico usado. Sim. Desequilíbrio emocional. E aí, para mim ficou muito claro, quando eu comecei a discutir Prigogine, e Prigogine fala de um físico chamado Benard. Benard é um físico que mexe com hidrodinâmica. E o Benard descobriu, e foi uma contribuição muito interessante, é que se você pegar seis copos d'água e colocar ali em cima da mesa, com algumas horas, elas vão entrar em equilíbrio com o ambiente. A mesma temperatura, por exemplo. Se o ambiente está a 22 graus, ela vai ficar a 22 graus. Perfeito. Então, nesse instante, a água está em equilíbrio com o ambiente. Perfeito. E ele descobriu um negócio interessantíssimo. Nesse instante, a expressão é do Prigogine, não é do Benard, as partículas não se comunicam entre si. Sim. Ele usa a expressão não se comunicam, não troca informação, não faz nada. Cada uma vai para um lado, é o caos. Perfeito. E aí ele descobriu, se ele colocar uma fonte térmica, isso foi Bernard que fez, Sim. ele descobriu que se colocar uma fonte térmica, Embaixo dos copos, os mesmos copos, com a mesma quantidade de água, tudo. com o mesmo grau de impureza, Tudo idêntico. Tudo idêntico. Aí, se você colocar uma fonte térmica embaixo, Perfeito. você vai provocar um desequilíbrio térmico. Aqui embaixo vai estar a 30 graus, aqui é 28, aqui é 25, aqui é 22. Tá certo? E isso vai provocar um movimento. Perfeito. E nesse movimento, que vem do desequilíbrio térmico, Isso. surge uma ordem. E todas as partículas se comunicam no sentido, ou elas fazem o movimento para baixo, para cima, ou elas fazem o movimento circular, ou elas fazem o movimento junto, Sim. em conjunto. Em conjunto. Que ele diz, as partículas se comunicam. Mas, e isso na época me fez pensar muito quando eu li essas experiências, é o seguinte, eu aprendi na ciência clássica que mantido as mesmas condições, mantidos os mesmos estímulos, os resultados são exatamente os mesmos. O que está mostrando é que cada copo desse poderia se comportar de um jeito diferente. Exatamente isso. Então é o seguinte, isso para o humano é muito interessante. Pode a criança ter o mesmo pai, a mesma mãe, morar no mesmo lugar, morar no mesmo lugar, casa, e pode ser irmão gêmeo, idêntico, univitelino, univitelino, e serem personalidades completamente diferentes. Existe na física atual, na física da complexidade, o que a gente chama de efeito borboleta. Sim. É que pequenas mudanças a condições iniciais podem transformar completamente o destino ou o movimento. Muito bom. Por que hoje eu estou trabalhando com mães no primeiro ano de vida das crianças? Sim. Porque esse primeiro ano pode ser decisivo, extraordinariamente decisivo, para que a criança seja mais inteligente, Sim. seja mais emocionalmente harmônica, Isso. se ela for bem estimulada desde os primeiros dias. Muito bom. Tradicionalmente, a gente acreditava que a personalidade é genética. Tem traços de personalidade que são genéticos. Sim. Eu, pessoalmente, durante muitos anos, defendia a teoria da tábula rasa dos gregos. Isso. Até, John Locke, né? todos. Até que recentemente apareceu o conceito de epigenética, Sim. que você traz a tendência de certos comportamentos. Perfeito. E que, se não estimulados, eles atrofiam. Nas minhas reflexões eu criei até uma outra imagem. Em vez de eu falar que é uma folha em branco, é uma folha com uma marca d'água. Se você olhar assim no sol, tem uma marca d'água ali. Sim. Então, a
A epigenética vai dizer que você nasce com certas tendências. Sim. E que se não forem estimuladas, elas se atrofiam. Isso. Por exemplo, as crianças nascem epigeneticamente com a necessidade do amor. Uhum. Se não estimuladas até um certo período, Isso mesmo. vão ser esquizofrênicos. Vão ser... Isso é muito importante, porque crianças órfãs que chegam no orfanato antes dos 4 anos de idade são muito diferentes das crianças que chegam depois dos 4 anos de idade. Porque uma criança chegando antes dos 4 anos de idade, num orfanato, não tem como as cuidadoras dar o amor, o afeto, a atenção que ela teria se ela tivesse a mãe dela, ou o pai, ou alguém que cuidasse dela. Então isso que o Milton está falando é uma verdade. Ela pode ter o chamado hospitalismo, Isso, né? Ela pode ter uma série de distúrbios orgânicos por falta de afeto. Então ela tem uma alteração afetiva. Então ela pode ser uma pseudodebilidade, pode ter atraso na linguagem, pode ter opção de coisa, um retardo intelectual, porque não estimulou a capacidade a epigenética do amor. Você nasce epigeneticamente, eu falo epigenético, para mim, meu raciocínio ficou muito claro, é o seguinte: tudo aquilo que todas as culturas do mundo tiverem, embora elas sejam completamente diferentes, com pessoas completamente, o que for comum é epigenética, é do humano. Perfeito. É do humano. Perfeito. Por exemplo, todos nós, todo ser humano, nasce com um aparelho, um organismo, que ele vai aprender a falar. Se for bem estimulado. Sim. E se não for, ele não vai aprender a falar. Ele não entra na linguagem simbólica. Perfeito. Não entrando na linguagem simbólica, ele não desenvolve o eu. Exatamente. E provavelmente um insight, né, a gente vai fechar e vai fazer na próxima, né, abrir a próxima gravação, provavelmente eu entendo que, né, eu faço uma analogia assim sempre, que igual a gente tem um módulo para aprender uma linguagem, como você tão bem falou, se for estimulado, né, e se for, nem toda a sociedade tinha, por exemplo, era letrada. O escrever foi o quê? Foi pegar esse módulo linguístico e aprender a escrever. Então, provavelmente... Representar simbolicamente através de signos. Então, provavelmente, esse avanço que nós tivemos linguisticamente na humanidade, provavelmente em outros campos, como você diz, o afeto e outra, a gente teria como ser possível, só que a gente não explorou, não é isso, né? A gente explorou o simbolismo linguístico, aprender a ler e escrever. Então, por exemplo, tem pensadores atualmente que dizem o seguinte: se o indivíduo aprender a lidar melhor com a afetividade dele, criar melhores conexões, você tem uma riqueza de evolução que a gente não tem, porque a gente não faz esse devido estímulo como fazemos com a linguagem simbólica. Ninguém Sim. vai duvidar da importância da mãe. É. Só que a mãe pode fazer pequenas coisas extremamente simples. Exatamente. E que na física vai ser o tal efeito borboleta. Sim. Pequenas mudanças no início, no começo, provoca grandes transformações lá na frente. Porque é um sistema aberto. Que é um sistema aberto. Exatamente. E ele não é previsível. Exatamente. Ele é fruto de centenas de vivências. Com a mãe, com o pai, depois com o computador, com tudo. E depois nós vamos explicar, eu vou dar um exemplo para vocês da epigenética, é claro que é um exemplo concreto, mas vocês podem achar aí na internet, que é muito interessante o que isso que o Milton está falando, como que é impressionante como que a relação do gene com o meio não é determinista, né, como a gente sempre imaginou. Nós discutimos uma vez, até você me mostrou um filme, do Conrad Lorenz. Sim. O Lorenz é um grande etologista, um prêmio Nobel de etologia. Ele descobriu, ele passando assim perto de um patinho, quando o pato sai do ovo. Ele passando perto de uma chocadeira elétrica, os patinhos começaram a acompanhar o Lorenz para onde ele ia. Isso. E ele, como pesquisador, sem trocadilho, achou aquilo um comportamento patológico. Você acha na internet a cena dele andando, aquele monte de pato atrás dele. O pato atrás dele. E se ele pega um barco e vai remando, os patos vão atrás dele. Isso mesmo. E se ele puxar um caminhão, puxar um movimento, o pato sai. O pato nasce com um epigenético de acompanhar o primeiro movimento que ele vê na natureza. Ora, em condições naturais... É uma mãe. É a mãe. Então ele vê a mãe mexendo, ele acompanha a mãe. Se ele não tem a mãe, porque ele nasceu na chocadeira, ele acompanha o Lorenz. Sim. Se o Lorenz, qualquer movimento ele acompanha. Isso.
É tanto que é interessante, às vezes o pato acompanha a galinha. Sim. E quando o pato entra na água, a galinha fica doidinha. Sim. Porque ela não tem epigeneticamente o preparo de que Um filhote dela pode entrar filhote dela pode entrar na na água. água. É interessante isso É tudo. muito interessante. Então, isso tudo mostra que não há determinismo. Porque nós acreditamos que traços de personalidade são herdados geneticamente. Sim. É não entender nada de genética, porque as combinações genéticas são tão múltiplas, podem ser tão complexas, que não daria para se prever. sim, Nada. sim. Então é o seguinte, tem muita gente que não aceita isso. Já tive disputas com grupos, os grupos ficam Sim, bravos. sim. Eu falo, olha, genética, a personalidade não tem nada a ver com a genética. Sim. A personalidade tem a ver com a relação social, afetiva, emocional, amorosa Sim. com as figuras maternas. Beleza. Ok? Vamos interromper, depois a gente continua Isso. no outro segmento. Maravilha.